Olá, olá, meus queridos amigos. É com muito prazer que a gente vai bater um papo hoje com o presidente do Conselho Deliberativo do Náutico, Alexandre Carneiro, nesse momento importante da história do clube e nesse lugar maravilhoso. Primeiro, obrigado por me receber, Alexandre. Boa tarde. Boa tarde, Júnior. Estamos à disposição. Vamos bater um papo sobre essa assembleia que vai acontecer na manhã desta sexta-feira, sobre a locação que foi aprovada lá de parte do CT Alvirrubro para um grupo de supermercado, uma rede de supermercados no Maranhão, e essa assembleia vai tratar com os sócios se deve ser aprovado ou não essa alocação que vai acontecer lá no clube. Primeiro, eu queria que você falasse para a gente, Alexandre, sobre quais os benefícios que vão acontecer para o Clube Náutico Capibaribe e por que é importante essa transação que o Náutico está fazendo. Júnior, há mais de um ano que a gente está conversando com esse grupo interessado, né? A negociação ela já teve em vários patamares, em algum ponto a gente tinha dado até por perdida, digamos assim, porque houve um longo tempo sem um retorno efetivo, e mais recentemente a negociação esquentou e a gente começou a enfrentá-la em mais detalhes, né? E tivemos o cuidado de nos acostarmos de um laudo técnico, né, feito por um engenheiro e um arquiteto, especialistas em avaliação econômica de empreendimentos dessa natureza. E então, de posse desse dado técnico, desse referencial técnico, a gente partiu efetivamente para a negociação de valores e até que se chegou nesse valor, e a gente entende que a negociação, desde o começo, ela girou em torno do uso desse ativo para a estruturação do passivo do Náutico, né? O Náutico tem um problema histórico de dívida, né? É um problema que suga toda a energia, não só financeira, mas suga a energia de trabalho, né? Para você administrar um passivo como o do Náutico, você, além de ter que desembolsar muito dinheiro, você perde muita energia para gerir isso tudo, né? Então, desde o começo, a ideia sempre foi de utilizar esse ativo para a estruturação do nosso passivo. E o que é que a gente chama de estruturação? Não é simplesmente pegar esse valor e entregar para o judiciário livremente escolher a quem quer pagar, e muito menos também o Náutico também não sozinho escolher a quem quer pagar e o Náutico individualmente fazer essas negociações. Não. Isso vai estar dentro de um plano de estruturação, e isso significa que há leis, né, normas, seja em âmbito trabalhista, seja em âmbito tributário, que permitem um abatimento, né, de dívida, um desconto significativo nas dívidas, mediante a oferta exatamente de uma segurança em termos de parcelamento. Então, esse contrato, essa negociação, ela vai servir, vai ser uma das ferramentas, né, que vão servir exatamente para estruturar o nosso passivo dessa forma que eu estou te falando, para que o Náutico comece a verdadeiramente enfrentar os seus passivos. O contrato prevê a utilização de 3 hectares de um CT de 54 hectares no total, com direito a pagamento de 130 mil durante 20 anos. Né? E se no final, todas as construções que forem realizadas pelo grupo de supermercados, pela rede de supermercados, vai ficar à disposição do Náutico, é isso? Exatamente. Ao final dos 20 anos, todo o empreendimento ele será revertido ao patrimônio do Náutico, e evidentemente que logo após a construção, que vai ser em torno de 12 meses, logo após a construção, automaticamente o nosso CT, aquele imóvel todo, já vai ter um valor agregado, né, muito maior, porque
já se sabe que aquela construção ali, ela vai ser efetivamente do Náutico. Então, o valor venal em si do imóvel, ele também, naturalmente, sofrerá uma grande valorização. Nada impede que ao final desses 20 anos vocês possam fazer um novo contrato com o mesmo grupo ou até passar para um novo grupo aí. Exatamente. Para gerar receita para o clube. Uma das críticas que se faz, Alexandre, é em relação a esse valor, 130 mil, né, e ao prazo de contrato, 20 anos. Como é que vocês chegaram nesses números? Como eu te falei no começo, a gente ouviu vários players do mercado, né? A gente fez um laudo com um engenheiro e um arquiteto especialista em avaliação de imóveis e avaliação de negócios dessa natureza. E de posse desses referenciais é que a gente partiu efetivamente para a negociação. Então, o sócio pode ficar tranquilo porque a coisa foi feita com muito zelo, né, e buscando o maior ganho possível para o clube. Vocês estudaram até a possibilidade de ter uma participação nos lucros, mas isso também não foi, pelo que vocês consultaram, não era viável. Exato. Nos estudos que nós fizemos, essa modalidade ela realmente não tem sido feita. Os locadores, os empreendedores não têm feito mais esse tipo de negociação de percentual. Tá. A assembleia acontece nesta sexta-feira pela manhã. Como é que vai funcionar? O sócio vem aqui? Como é que se aprova esse processo? A gente publicou um edital, né, há 15 dias, no Jornal de Grande Circulação, como manda o nosso estatuto. Né? Fizemos uma ampla divulgação nas mídias do clube, né? Convidamos inicialmente os conselheiros para a leitura desse contrato de forma interna e também abrimos a conversa para os sócios, né? Os pontos principais. Todos os sócios foram convidados a comparecerem aqui na diretoria jurídica e tiveram a oportunidade de tirar suas dúvidas. Fizemos várias publicações a respeito. Então, a gente entende que foi dada a maior transparência possível a essa negociação. Então, os sócios estão convidados a virem ao clube amanhã, né, a partir das 9 da manhã. Isso aí, a votação se estenderá até as 8 da noite. Às 8 da noite vai ser aprovado com maioria simples, é isso? Maioria simples dos votantes, mas a gente conclama os sócios a participarem de um momento tão importante como esse e também porque quanto maior o número de votantes, maior legitimidade Sim. será dada à contratação e maior legitimidade será dada também em relação a esse novo parceiro, né? O clube está ganhando não apenas com uma locação, não somente uma renda, mas também um importante parceiro. Sim. Né, para o futuro. Como é que vocês chegaram a essa conclusão? Quem chegou a essa conclusão de que essa verba de 130 mil reais deveria ser direcionada para débitos trabalhistas? Como é que foi feita essa definição? Júnior, o Conselho Deliberativo, a partir até da gestão anterior, né, do Conselho, e nós há 3 anos e 2 meses... Você está aqui desde janeiro de 2020, né? Desde janeiro de 2020. A nossa missão, a nossa preocupação, o nosso objetivo sempre foi encarar o nosso passivo, né? A gente sempre entendeu aqui, a grande maioria aqui do Conselho, dessa atual legislatura do Conselho, sempre entendeu que o Náutico não terá futuro se não conseguir encarar efetivamente o seu passivo. E então, desde o início, a gente sempre partiu da premissa de utilizar isso para a estruturação do nosso passivo. E então, aqui na votação no Conselho, que antes da Assembleia, isso foi aprovado aqui no Conselho, né? Então, no Conselho foi deliberado que
esse ativo apenas poderá ser utilizado para um programa especial de parcelamento de dívida. Na prática, você que convive com isso no dia a dia, de vez em quando a gente da imprensa recebe a informação, eita, vai a leilão a sede do Náutico, vai a leilão o Clube do Remo, tal, a sede do Remo, a gente fica preocupado do lado de cá e a sensação que a gente tem é de que vai dar uma tranquilidade maior, sabendo que, opa, se acontecer alguma coisa, tem 130 mil mensal que dá para ajudar. Como é que funciona isso na prática? Esse valor, ele entra no clube, ele não entra no clube, ele já vai direto para via judicial, passa pelo clube? Como é que funciona isso, Alexandre? Isso vai ser definido conforme o tipo de plano de pagamentos que for aprovado pela Justiça, né? Ou, no caso de ser usado para uma transação tributária, dependendo do plano que for aprovado perante a Receita Federal. Então isso é administrável mês a mês à medida que vai aparecendo a demanda. Você vai direcionando e seguindo a normativa. Muito provavelmente o valor será pago diretamente, não passará pelo corrente do clube, né? Muito provavelmente será dessa forma. O pagamento será feito diretamente no caso, essa conta única, digamos assim, que será criada. Beleza. Então você acredita que é o melhor para o clube nesse momento, né, Alexandre? Sem dúvida, não tenho dúvida disso. Claro, não existe negócio da China, né? Não existe negócio da China, existe negócio adequado e trabalhado, trabalhado da melhor forma possível para o clube, né? E é isso que nós temos a nossa consciência tranquila, que a gente negociou, a gente trabalhou o máximo possível para que fosse um bom negócio para o clube. O CT como um todo tem 54 hectares, em princípio não vai ter uma modificação muito grande, nem na rotina, nem nas funcionalidades previstas, salvo a entrada do clube, que deve perder o seu acesso, deve ter um acesso lateral, é isso? Exatamente. Coincidentemente ou não, essa área da frente, né, que vai ser utilizada para essa locação, ela praticamente não tem nenhuma funcionalidade hoje, né? Lá existe apenas uma guarita, uma pequena sede administrativa e 2 campos de pelada mesmo, né? Então, essa guarita, essa sede administrativa e o futebol feminino, que também tem ali, o futebol feminino, a guarita e a sede administrativa, elas serão remanejadas. A gente está fazendo um projeto para que essa guarita, a sede administrativa e o feminino sejam remanejados para a lateral, para a entrada lateral do CT. Você não vê perda significativa por essas modificações, não, né? Não, de forma alguma. O CT é muito grande, né? Então, não haverá nenhuma perda de funcionalidade do CT. Só para aproveitar a oportunidade, Alexandre, muito se fala nessa questão da recuperação judicial que o Náutico aderiu há pouco tempo, né? Curioso que outro clube aqui de Pernambuco aderiu e houve uma discussão muito grande. Vai entrar, não vai entrar, tal. De repente o Náutico, a meu ver, entrou como se fosse realmente uma coisa pensada e já sendo estudada há muito tempo. Isso já vinha sendo estudado pelo Náutico e qual é o objetivo? Quais os benefícios que o Náutico vai ter com essa entrada como SRJ? Júnior, a questão da aprovação da recuperação judicial, ou seja, a autorização para o clube entrar com a recuperação judicial ainda vai passar aqui pelo Conselho. Tá. Então eu não posso assim entrar em maiores detalhes, porque ainda vai passar aqui pelo Conselho, né? Mas é uma alternativa, né? É uma alternativa que está sendo usada por vários clubes, né? Agora, o que eu entendo é que tem que haver um engajamento, né, de toda a comunidade alvirrubra, né, de todos os atores políticos alvirrubros. Todo mundo tem que estar engajado em uma nova filosofia, em uma nova cultura que vai ter que ser adotada de toda forma, né, pelo Náutico,
a partir do momento que for ajuizada efetivamente essa recuperação judicial. É um processo que, como eu falo, exige uma disciplina muito grande, né? Sem, por exemplo, sem esse contrato de locação, dificilmente será, né? Por isso que a gente não pautou ainda, inclusive, aqui a aprovação do ajuizamento da recuperação. Que a RJ com esse contrato isso viabiliza muito mais. Muito mais, né? O contrato de locação, ele sozinho não suporta a recuperação judicial, mas ele ajuda muito. Tá, dá um embasamento, né? Ele vai calçar bastante uma eventual recuperação judicial. Até porque verbas que vocês direcionariam para fazer esse pagamento, elas vão estar protegidas por essa locação, por esse valor fixo mensal que o clube vai receber. Exatamente. Então, exige uma adaptação, vai exigir uma adaptação muito grande do clube. Né? O clube efetivamente vai ter que encarar uma nova realidade, né, de disciplina de pagamentos, né, não só do plano que foi aprovado para pagar as dívidas existentes, mas também as despesas, os tributos correntes, né, as contribuições sociais correntes, né, os tributos correntes, os salários vincendos, né, porque não adianta fazer uma recuperação judicial, né? Claro que um dos objetivos de uma eventual recuperação é abrir portas para uma SAF, né? Sim, sim. Pelo menos Sim. esse é o modelo que muita gente vem usando, né? Entra na RJ, exato, arruma casa e depois você amassa a dívida, como se diz, né? Você amassa a dívida e você tem a possibilidade de atrair um número maior de interessados. E não só atrair, mas a sua SAF vai ficar mais atraente, né? O clube vai poder fazer um tipo de negociação que lhe traga maior vantagem financeira e esportiva, né? Porque um investidor, ele sabe, primeiro, ele sabe exatamente onde vai chegar e ele sabe que não vai ter que se preocupar tanto com o pagamento ou não vai ter que se preocupar na magnitude que esperaria, né, em relação a pagamento de dívidas aqui. Porque a RJ impõe diretrizes, né, que precisam ser respeitadas, não é isso? Exatamente. E então, apesar da recuperação, ela ter esse, digamos assim, esse objetivo, né, intrínseco de abrir portas para uma SAF, a gente não pode esquecer que isso pode não se concretizar rapidamente, tá, né? Ou pode até não se concretizar, né? Então, se aparecer uma SAF, evidentemente que é um outro modelo, né? Todo o futuro, todos os pagamentos futuros vão ficar a cargo, né, desse investidor, eventual investidor de uma SAF. Mas a gente não pode esquecer que isso pode demorar e isso pode até não acontecer, investidor. Então, nesse cenário, o clube, a comunidade alvirrubra tem que estar muito esclarecida, muito nivelada em relação a tudo isso, né? Para que na frente ninguém alegue que foi feito um plano de recuperação judicial, que não se pôde pagar, né, ou que não foi o ideal, entende? Então é por isso que a gente sempre vem batendo nessa tecla de que tem que haver uma mudança de cultura realmente daqui para frente de todo mundo que faz o Náutico. Tá. Para a gente finalizar, Alexandre, eu vou te passar uma pergunta recorrente que eu recebo lá na RITS sobre a Arena Pernambuco, né? O Náutico tinha um contrato com a Arena Pernambuco que foi reincindido unilateralmente, né? Não foi respeitado naquele momento. O Náutico recebia uma verba, se não me engano, R$500 mil por mês, e de repente foi rompido esse contrato por tudo que aconteceu à época. E aí eu lhe pergunto, como é que anda esse contrato, essa ação que o Náutico entrou na Justiça? Existe alguma luz de que isso possa chegar a um final? Como é que está o andamento desse processo? Júnior, eu pessoalmente tratei disso, eu era presidente do Conselho Fiscal
quando houve esse rompimento do contrato aqui, e a gente participou também de todo o desenrolar. Havia uma discussão em relação ao foro competente para julgar isso, né? E a gente lutou, eu lutei pessoalmente para que a gente discutisse essa questão em Pernambuco, né? Primeiro porque discutir isso em São Paulo, numa Câmara de Arbitragem em São Paulo, isso teria um custo elevado, né? Um custo perto de R$500 mil de custo, só de custo do processo, né? É uma Câmara arbitral muito cara, muito custosa. Então, desde o início, eu, junto com muita gente, lutei para que a gente fizesse uma discussão judicial, né, sobre a competência, né, para que isso ficasse em Pernambuco. E a gente conseguiu que fosse delimitada a competência em Pernambuco. Então foi nomeado um árbitro e essa arbitragem começou há cerca de um ano atrás. Essa arbitragem começou efetivamente, né, porque o processo judicial discutia apenas a competência, né? Se seria em São Paulo, seria em Recife, seria na Câmara Arbitral de São Paulo, se o judiciário aqui nomearia um árbitro. E então o processo judicial ele girou apenas em torno da competência. E aí o judiciário pernambucano nomeou um árbitro para julgar o mérito da causa em si. A partir daí é que esse árbitro nomeado ele começou a julgar, né, a instruir. Isso só, né? Tem um ano, mais ou menos. Tem cerca de um ano que esse processo, onde se discute o mérito da indenização, ele está correndo perante esse árbitro que foi nomeado. E está muito perto de uma resolução, né? Eu acho que ainda esse ano deve ter alguma decisão, lembrando que a decisão na arbitragem ela é irrecorrível. Então, a gente tem essa esperança de que isso saia ainda esse ano, né? E isso também é um outro ativo, digamos assim, sem dúvida, que vai servir, a gente espera, né? A gente espera ter sucesso nessa indenização, e que isso vai servir também para uma eventual recuperação judicial. Alexandre, te agradecer aqui por você ter me recebido aqui nesse lugar centenário, né, histórico, né, um lugar que eu me sinto honrado de estar aqui, porque eu imagino a quantidade de pessoas que por aqui passaram, né, de ideias que foram trocadas nesse lugar, né, por pessoas tão importantes que construíram esse gigante que é o Náutico. Então, obrigado pelo convite e obrigado por ter escolhido esse local para a gente bater esse papo aqui. Obrigado, eu que agradeço, Júnior, e falar para a comunidade alvirrubra. Obrigado, Alexandre, valeu. Então, fica aí o recado para você, torcedor alvirrubro, você sócio alvirrubro, participar da Assembleia dessa sexta-feira, que vai definir um projeto importante do Náutico, da alocação de parte do CT para um grupo de supermercado. Venha fazer parte da história do Náutico e venha participar da Assembleia, beleza?